Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, uma das lutas históricas dos trabalhadores, inclusive que dá origem ao próprio 1º de maio, né, que foi originado ali por conta de uma manifestação em prol da redução da jornada de trabalho à época para 8 horas, mas a redução de jornada ela vem ganhando adeptos também entre empresas. Algumas multinacionais decidiram humanizar o ambiente de trabalho, diminuindo as cargas horárias sem mexer nos salários dos trabalhadores. E os resultados têm sido animadores, inclusive em termos de ganho de produtividade e de lucros para essas companhias. A redução da jornada sem a redução de salários, sem a redução de direitos, pode ser uma alternativa para a criação de empregos no Brasil, ainda mais nesse quadro em que o mercado de trabalho está estagnado, Silvestre? Pode sim, viu, Glauco? Você citou aí os diversos exemplos, né? Tanto no plano internacional quanto aqui no Brasil. Obviamente que não é a solução para resolver o problema do desemprego no Brasil, que é muito elevado, mas com certeza ajudaria se nós tivéssemos uma redução da jornada, né? Isso combinado, evidentemente, com a restrição às horas extras, né? Porque esse também é um dos grandes problemas no Brasil, quer dizer, um excesso de horas extras. Então, isso permitiria que a gente tivesse uma contribuição importante do ponto de vista da geração de emprego, com a redução de jornada, sem redução de salário, além de outros benefícios, né, Glauco, de ordem econômica, social, de saúde e assim por diante. E, Silvestre, inclusive, essa experiência de redução de jornada não está restrita apenas às companhias. Governos mesmo têm feito isso ao redor do mundo, né? A Islândia fez uma experiência recente que envolvendo 1% da população economicamente ativa e teve resultados muito bons, né, com redução de 40 para 35 horas em termos tanto de produtividade como também não afetou os lucros. E você fala de limitação de horas extras, quem já adotou isso também, Silvestre, foi o Japão, né, que lá existe essa cultura de horas extras, né, que é muito grande. O trabalhador japonês em geral estende muito a sua jornada de trabalho e por conta disso o karoshi, aquele fenômeno de pessoas se adoecerem por conta do excesso de trabalho, se tornou um problema de saúde pública no país, que acabou modificando suas regras, limitando as horas extras também. Quer dizer, a limitação de horas extras é importante para a criação de empregos, mas também para a própria saúde do trabalhador, Silvestre. Sim, isso tanto no plano, digamos assim, privado, né, como também da administração pública, né? Então, a redução de jornada sem redução de salário, ela, de um lado, tende a ter ganhos de produtividade, né? Portanto, os efeitos de custo de produção seriam, digamos, diluídos, porque você tem ganho de produtividade, você tem o trabalhador, digamos assim, com mais disposição, né? E você teria também, aí, Glauco, vamos considerar o seguinte, é claro que esses dados, eles não estão, digamos, atualizados, mas acredito que isso não tenha mudado muito, mas mesmo na campanha, se a gente considerar aí a campanha pela redução da jornada de trabalho, que as centrais fizeram, o DIEESE fez uma série de estudos, inclusive puxados pela própria Central Única dos Trabalhadores, os dados mostram, isso é um dado inclusive da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, que o peso, né, dos salários no custo de produção na indústria de transformação era em torno de 22%. Né? O que significa dizer o seguinte, se você tivesse uma redução da jornada de trabalho de 44 horas, como é hoje, para 40, né, você teria apenas e tão somente um incremento de custo de menos de 2%. Então, era tranquila.
tranquilamente que daria para ser absolvido, tá certo? Porque você também tem no Brasil o custo hora na indústria de transformação, à época, né, isso já faz mais de 15 anos, era algo como próximo de $6. Então, insisto, isso certamente teve alguma alteração, né, mas isso mostra que é possível tranquilamente reduzir a jornada sem reduzir o salário, e você tem um ganho, isso que eu falei, você tem um ganho em todos os sentidos, né? O setor empresarial, as empresas ganham com o aumento de produtividade, né? Você contribui para reduzir, né, o desemprego, né? Você contribui com a distribuição de renda, tem uma contribuição também do ponto de vista de tendência de redução da diminuição de doenças ocupacionais, os trabalhadores têm mais tempo para lazer, para o convívio familiar, enfim, você tem um conjunto digamos assim, de fatores benéficos para a sociedade, não apenas para os trabalhadores. É importante destacar essa questão das doenças ocupacionais e também daquelas que estão relacionadas ao trabalho, mas que não são qualificadas como ocupacionais. Na verdade, o empregador vai ganhar também, porque menos trabalhadores vão ficar afastados por esse motivo, né, por doenças. A gente sabe que hoje a saúde mental é algo muito importante, que o trabalho afeta de verdade essa área da saúde das pessoas, e também tem aí a questão da economia, né, Silvestre? Porque eu acompanhava até uma entrevista da economista Marilane Teixeira, do CESIT da Unicamp, que foi publicada ali no site da CUT, e ela fala a respeito de as pessoas terem mais tempo disponível, inclusive para consumir, o que pode estimular, por exemplo, o setor de serviços, que é o principal empregador e o principal motor da economia brasileira. Então, como você destacou, são ganhos múltiplos que a gente pode ter, e para todos. Sim, exatamente. Isso tem um efeito, digamos, na economia, né, e para a população de uma maneira geral, e também, né, Glauco, na melhoria, digamos assim, da qualidade de vida por esses fatores que nós citamos, né? E os dados revelam, insisto, ainda que eles não estejam atualizados, né, que você tem esses efeitos benéficos em todas essas dimensões, né? E vamos combinar também o seguinte: a última redução de jornada que nós tivemos foi na Constituição de 88, né? Então, óbvio que você tem, e aí isso, diga-se passagem, isso é uma luta dos trabalhadores, é uma luta sindical, né? A redução da jornada na Constituição de 88 foi graças à luta dos trabalhadores, né? Que inclusive tem várias categorias que antes da Constituição já tinham conseguido redução de jornada sem redução de salário. E é só para lembrar, Glauco, que nós tivemos inclusive a oportunidade de ter reduzido a jornada de trabalho lá atrás, lá ainda acho que no governo do presidente Lula, houve proposta inclusive de uma redução gradual de 44 para 42, mas enfim, aí em razão aí digamos assim, do não consenso naquele momento, nós não conseguimos. Mas hoje nós poderíamos estar com a jornada, por exemplo, de 42 horas semanais. E essa discussão da redução da jornada de trabalho também precisa vir junto com algumas outras questões que ficaram ainda mais sérias durante esses tempos de pandemia, com a extensão do home office, que é o chamado direito à desconexão, o direito do trabalhador realizar atividades durante seu dia sem haver necessidade de estar disponível em algum meio tecnológico para o empregador, que é uma coisa que acaba invadindo o horário livre, né, do trabalhador, e obviamente que vai prejudicar ali não só a sua saúde, como também a própria produtividade, né, Silvestre? E você tem, na verdade, como se diz, é quase que como se fosse uma extensão do trabalho para a tua casa, né? Você leva o trabalho para casa, né? Isso que você falou, você não desconecta, você fica ligado o tempo inteiro. Até porque também com o próprio avanço da tecnologia, né? De celular, Zap, enfim, todas essas plataformas, o trabalhador fica ligado, né? O tempo inteiro.
E aí, Glauco, eu acho que é mais, tem uma questão também que é importante, em que pese nós termos no Brasil um processo de flexibilização da nossa legislação trabalhista, consubstanciada com a perda de direitos, né? Acho que é um momento também para retomarmos esse debate da redução da jornada sem redução de salário, né? Isso já está provado, né, no mundo, vários países têm, você citou o caso do Japão, tem outros países que têm jornada de trabalho semanal inferior a 40 horas, por exemplo, e esses países, nenhum deles perdeu competitividade, ao contrário. Vamos pegar o exemplo da Alemanha, que talvez seja um dos países mais competitivos do mundo, né? Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco. Até a próxima. Até lá. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.